Olá, somos acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás, CEAR, Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede. É um programa de ensino e aprendizagem em rede PEAR, ministrado pelo professor Walter Gomes Campos, com a disciplina Ética Profissional, e com os acadêmicos Eduardo dos Reis Mendes da Silva e eu, Laura Gomes de Matos. Eu sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Oeste, São Luís de Montes Belos. A nossa disciplina tem como base ética e moral. Vocês sabem o que significa ética? Ética é quase sempre uma questão de consciência. O certo ético é um certo moral. É o ato correto, é agir bem, independente de o ato estar ou não de acordo com as leis ou códigos. Em qualquer definição, a ética tem sempre a ver com uma regra de conduta. E o pressuposto de qualquer regra de conduta é o que o ser humano tem a capacidade de controlar seus próprios atos, ou seja, de escolher suas ações concretas em cada conjunto de circunstâncias em coerência com determinados princípios. No caso das leis ou dos códigos, esses princípios são fixados por instituições criadas pela sociedade ou comunidade. Uma vez aprovada por um parlamento eleito, a Constituição fixa as linhas que as leis reguladoras de condutas devem seguir. Moral é o comportamento real dos indivíduos em relação às regras e aos valores que lhes são propostos. E nesse caso também, gente, vem falando sobre o ser imoral e o ser moral. O ser imoral, o ser amoral, é aquele que não consegue ou não precisa viver sobre as normas moral, como é o caso dos animais. E o imoral é quem também pode ser moral. É aquele que não é aquele que quando alguém obriga ele a descumprir alguma norma, ele não pode ser considerado um imoral, porque ele não teve a possibilidade de escolha. Então no caso assim, quando uma pessoa é obrigada a fazer algo que ela não quer, ela não pode ser considerada uma pessoa imoral, porque ela não teve uma possibilidade de escolher se aquilo ali era certo ou não para ela, ela foi obrigada. Ética e moral. Por mais que ambas sejam sinônimos, distinções diversas são feitas entre os dois termos. A ética é vista como um conjunto de valores e a moral é, por sua vez, refletida no comportamento das pessoas. Senso moral ou consciência moral. O senso e a consciência moral diz respeito a valores, sentimentos, intenções, decisões e ações referidos ao bem e ao mal e ao desejo de felicidade. No caso, a gente vem falando agora sobre a ética antiga, medieval e moderna. A ética antiga, ela foi desenvolvida sobretudo por Platão e Aristóteles. A ética de Platão transparece o desprezo característico da antiguidade pelo trabalho físico e, por isso, os artesãos ocupam o degrau social inferior e se exaltam as classes dedicadas às atividades superiores, como a contemplação, a política e a guerra. No caso, Platão, ele não considerava que o trabalho físico e os artesãos seriam um trabalho voltado a um ser ético. Eles serão considerados inferiores. Só aqueles que contemplavam que surgia de uma lei era considerado ético para ele. A ética de Aristóteles, como a de Platão, é muito ligada à sua filosofia política. Para Aristóteles, o ser humano consegue realizar o seu fim último, que é a felicidade, somente na comunidade social e política, que é as comunidades voltadas às leis. A ética medieval.
A ética medieval, com expoente máximo em São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, define a ética a partir da relação com Deus e não com a cidade ou com os outros. Deus, nesse momento, é considerado o único mediador entre os indivíduos. No caso da ética medieval, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles consideravam que o ser ele tinha que pensar muito antes de agir. Dessa forma, ele tinha que se voltar muito para a religião, para Deus, porque só seriam salvos e somente Deus mediava as coisas entre os indivíduos. Ética moderna é a ética fundada numa compreensão moderna, que é uma compreensão antropocêntrica e racional, o ser humano do ser humano e de seu comportamento. A expressão mais perfeita da ética moderna é a ética de Kant. Na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant afirma que a filosofia moral deve ser pura, isto é, despida de tudo o que é empírico, ou seja, tudo se baseia no que é comprovado. Para Kant, a ética tinha que ser comprovada. E assim o Eduardo vai dar andamento, vai dar continuidade na nossa aula. Então, continuando, eu sou Eduardo, discente do curso de Matemática da Universidade Estadual de Goiás, do Campus Sul, em Morrinhos, e que continuo com uma pergunta que o autor traz no livro, o José Silvino Elsman, o que é a ética? A ética, para ele, tem que ser compreendida como afirmação e exigência de nossa socialidade humana, pois nós não vivemos sozinhos no mundo. Segundo ele, não há uma ética individual. Nós só somos seres morais porque somos indivíduos no mundo, ao lado de outras pessoas, com outras pessoas e contra outros indivíduos. Se fôssemos sozinhos, não haveria bem e mal, não haveria moralidade humana. Portanto, a ética existe porque somos indivíduos que vivemos juntos com outros indivíduos. Para Weber, ética é o conjunto das crenças que se manifestam nas atitudes práticas de um povo, de uma sociedade, de uma comunidade religiosa. Cada povo, cada sociedade, cada forma religiosa tem a sua ética. A responsabilidade moral exige de cada um de nós a responsabilidade em assumir, como se tivesse sido estabelecida por mim, a lei moral que cumprimos, e que não a cumpramos apenas porque outra pessoa impõe de fora. Isso é o José Silvino Asma que traz no livro. Temos ainda que assumir o peso de decidir o que vai valer e o que não vai valer em nossa inevitável convivência humana. O autor ainda traz duas éticas, dois princípios éticos que vão se divergir entre si: a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Elas são teorias que não combinam. A ética da convicção é baseada nos princípios, nas convicções, independente dos resultados que se alcançam ou que se esperam alcançar com essa forma de comportamento humano. A ética da convicção é defendida principalmente pelo cristianismo e retomada na modernidade por Kant, onde estabelece que o que vale é a intenção, a boa vontade de Deus ou a lei que existe, independente do fato que o cumprimento da lei o traga maior benefício e dê felicidade. Portanto, ela está interessada nos resultados práticos imediatos. Já a ética da responsabilidade valem as consequências, os resultados alcançados com as nossas ações. Ela ensina que devemos ter em conta as consequências previsíveis da própria ação. Nesta perspectiva, o que importa são os resultados, não os princípios ou a intenção. Para Weber, a ética da responsabilidade e a ética da convicção não são termos absolutamente opostos, mas sim elementos complementares que devem concorrer para formar o homem autêntico, o homem que pode ter vocação política. Ainda durante a leitura, foi questionado sobre a crise ética e crise da ética. Então, por todas as razões brevemente delineadas, percebe-se que o problema moral é permanente e não passageiro.
Desde o momento em que assumimos que somos nós que fazemos a história, também assumimos que somos nós que decidimos sobre o que é o bem e o que é o mal. Claro que é mais cômodo atribuir a outra pessoa a responsabilidade de o fazer, mas neste caso, repetindo Kant, preferimos desvencilhar-nos do peso de sermos livres. No caso mais específico, falando do ponto de vista filosófico, a dificuldade de indicar uma solução para o problema ético se deve também ao impasse teórico em que os especialistas da ética estão metidos hoje em dia. Se compararmos a crise da ética com o que vulgarmente denominamos crise ética, certamente nos damos conta de que, do ponto de vista teórico, a primeira exige muito mais do que a segunda, que seria resolvível apenas do ponto de vista prático. Aqui estão as referências e obrigado.